Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos amigos, irmãos, ouvintes, estudiosos da Palavra de Deus. Estamos juntos estudando o livro de 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que eu vou fazer um resumo geral, sobre o que Paulo está falando aqui para aquele povo, né? Para a igreja de Corinto. Paulo ele faz reflexões sobre a fundação da igreja de Corinto e ele relembra os crentes de Corinto de vários fatos que são concernentes à cruz, a mensagem da cruz. Ele fala que a mensagem da cruz não é deste mundo. Então ele fala para essa igreja o que ele resolve, aliás, não fazer. Ele fala que ele não depende de eloquência ou de instrução em sua própria pregação. Ele fala que depende completamente, irmãos, do poder do Espírito Santo, assim como nós também devemos proceder da mesma maneira. E qual foi a motivação do apóstolo, né? Ele fala que ele faz isso para que a sua fé se baseie somente na palavra de Deus e não na sabedoria humana, não na sabedoria dele. Ontem nós falamos sobre a sabedoria de Jesus. E ele fala que a mensagem da cruz, ela foi ordenada desde antes da fundação do mundo. E ele fala que cuidadosamente essa mensagem foi dada aos salvos e foi ocultada dos não salvos, né? Ele fala assim, olha, que isso, quando ele fala que essa mensagem da cruz foi ordenada antes da fundação do mundo, deste mundo, ele fala que isso envolve o sábio plano de Deus para trazer ao mundo, aos crentes, a glória dos céus, né? E ele fala assim que aqueles que não são salvos, ele fala que tivessem eles conhecido a verdade, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus. E ele fala que a mensagem da cruz foi reservada para os herdeiros deste mundo. Foi ocultada do espírito humano e revelada pelo Espírito Santo ao coração do crente. E ele fala assim que nenhum mortal pode ver, ouvir ou mesmo imaginar as maravilhosas coisas que Deus preparou de antemão, né, para aqueles que o amam. E ela é revelada pelo Espírito Santo aos nossos corações, ao coração do Filho de Deus, do crente em Cristo Jesus. E o que é que ele faz? Ela fala que ele nos revela os segredos, o Espírito, sabe? O Espírito Santo, o Espírito da palavra, o Espírito de Jesus Cristo glorificado, o Espírito Santo enviado do Pai aos nossos corações. Ele nos revela os segredos mais profundos de Deus. E como é que ele faz isso, irmãos? Através da palavra escrita, através das Escrituras. Creia assim. É assim que Paulo fala nesse capítulo 2 de Coríntios. E ele fala o seguinte, irmãos, essa passagem de 1 Coríntios, versículo 2, que eu quero ler para vocês. Versículo 2, verso 14, que fala assim, olha, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, entendidas, né, reveladas espiritualmente. Aí ele fala no 15 assim, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, vocês se lembram que fizemos um estudo sobre mente natural e mente espiritual. Se você for lá no canal do YouTube, você vai achar esse estudo.
Se você tiver dúvida, então, aqui em 1 Coríntios 2,14, é bem claro para mim e para você. Aqui, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está explicando que o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas devem ser discernidas, entendidas, reveladas espiritualmente. Sabe o que isso significa, amados? Significa que as coisas espirituais se revelam no espírito regenerado, nascido de novo, do homem interior, sabe, lá no oculto, e não na mente natural, mas na mente espiritual, pelo Espírito de Deus. Então vamos ser gratos a Deus pelo discernimento, pela percepção, pela revelação espiritual. Então aprecie o fato de que você e eu, como crentes em Jesus Cristo, cheios do seu Espírito, estamos assim aptos a tomar decisões corajosamente, porque nós podemos confiar no que está em nossos corações. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amados, no versículo 2, no capítulo 2, aliás, verso 9 e 10, que eu quero também ler para vocês. Está escrito assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Vamos agradecer a Deus, porque Ele preparou para mim e para você coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, a nossa mente não imaginou, coisas que só podem, meus irmãos, serem reveladas a mim e a você pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Busque o poder de Deus, busque as revelações que estão aqui escritas nesta palavra. Esta palavra é a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra escrita, revelada aos corações. Peça ao Espírito Santo que revele Jesus para você. Peça para que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração. Peça ao Espírito Santo que ilumine os teus olhos e coloque em prática o que nós estamos aqui lendo. Olha, é lindo demais. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem preparado para você, para mim, para nós, os crentes em Cristo, os filhos de Deus, coisas que não foram reveladas a um homem natural, mas para um homem que é espiritual. Guarde essa palavra no seu coração. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro no verso 14 que eu li para você, que quem não tem o Espírito de Deus habitando nele, né? Habitando no seu espírito, porque é nesse lugar que o Espírito Santo habita, é no seu espírito, porque Deus é espírito. Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras para eles, eles não são capazes de entendê-las, porque elas só são discernidas, quer dizer, reveladas, entendidas, compreendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Então, guarde essa palavra no seu coração, agradeça a Deus, declara: Senhor, obrigada. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã. Eu te louvo, Jesus, por esta palavra que está escrita aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 9 e 10. Obrigada, porque eu creio e quero, Pai querido, que o Senhor faça uma obra no coração daqueles que me ouvem, para que eles também possam ter essa revelação gloriosa do teu Espírito, no Espírito dos teus filhos, Pai, e que eles venham a discernir aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nenhuma mente possa imaginar, coisas que podem ser
somente reveladas, Pai, pelo Teu Espírito em nosso espírito. Que a graça do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meus irmãos, seja sobre a sua vida, seu coração. Que o Senhor Jesus ilumine os olhos do teu coração, que você possa orar, buscar a Deus com a sua mente espiritual, a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, amém? Que Deus abençoe o seu dia de hoje, em nome de Jesus. E agradeça a Deus pelo discernimento que Ele tem dado a você, em nome de Jesus, amém? Deus o abençoe.